quero trazer uma mensagem para você nessa manhã. Está aqui no livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e o lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Quero falar para você, o Senhor Jesus está falando aqui sobre o que entra no homem, sobre alimentos, sobre comida. Se você observar, lá no livro de Levítico, nas leis da época de Moisés, ali está escrito, por exemplo, são várias coisas, mas eu vou citar só como exemplo, ali naquele texto, relata que é pecado comer carne de porco. É proibido comer carne de porco naquele mandamento. Só que aqui o Senhor Jesus está dizendo que o que entra no homem não contamina. O que contamina é o que sai. Ou seja, o perigo não está naquilo que a gente come, mas naquilo que a gente fala. Entendeu? Muitas vezes você vai numa casa e serve o alimento e a pessoa diz: eu sou cristão, não vou comer nessa casa porque aqui as pessoas não são crentes. Eu não vou comer essa comida porque alguém que trouxe para mim não é crente. Eu não vou tomar esse refrigerante porque quem doou não é cristão. Só que o Senhor está dizendo que a comida, o alimento que entra, ele não prejudica o homem. Mas a nossa palavra, a sua palavra, aquela palavra que não é para ser dita, aquela palavra da fofoca, aquela palavra que magoa, aquela palavra, de repente o xingamento, algo nesse sentido que vai prejudicar o próximo. É isso que prejudica, é o que sai da boca para fora. O alimento que entra na sua boca, ele serve para lhe sustentar. Normalmente o cristão, quando vai se alimentar, sempre apresenta esse alimento ao Senhor. Mesmo que ele não faça isso visivelmente, suspender o copo, ou suspender a garrafa, ou o prato, para fazer uma oração visível ao falo de todo mundo, para poder se alimentar, de repente porque não quer aparecer para a multidão, e isso é certo, mas intimamente o crente faz isso, na hora que senta para se alimentar, mesmo que ele não faça aquela oração para todos ver, mas intimamente ele diz: Senhor, abençoa esse alimento, abençoa esse refrigerante, abençoa esse algo que alguém trouxe para mim. E
nada vai prejudicar a você, porque foi trazido para você alimentar. Aqui o Senhor está dizendo que até mesmo os discípulos, o Senhor estava falando isso com a multidão, e quando saiu que entraram em casa, os discípulos disseram: mas Senhor, a gente não entendeu aquilo que o Senhor estava falando. E o Senhor disse para eles assim: até vocês não compreenderam essa parábola? E aí ele explica aqui mais embaixo, a partir do versículo 21, eu vou repetir a leitura, que diz assim, ó: porque do interior do coração do coração dos homens saem os maus pensamentos. Do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. E ele explica para eles: a comida que você come, ela não vai para o coração. A comida que você come, ela não vai para o seu cérebro. Ela vai para o seu ventre, ou seja, ela vai para o seu estômago, para a sua barriga. Ela não vai prejudicar. O que você come não tem como prejudicar alguém. Não tem como prejudicar você. A não ser que você coma uma comida estragada, né? Pode prejudicar você. Mas não é o caso. Aí está dizendo: os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Isso sai de dentro do coração para fora. É maquinado através do desejo do coração, maquinado pela mente. Desculpa aí, estou um pigarro aqui na goela, atrapalhando. E o 22 diz assim, ó: os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, são coisas que são maquinadas dentro do homem e saem através da boca, ou através dos atos, dos gestos, das atitudes. O que sai de dentro do homem é o que faz mal para si mesmo e para as pessoas que o cercam. 23. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. São palavras de Jesus. Então, a orientação que o Senhor nos dá é que eu e você, vigiemos a nossa língua, vigiemos as nossas atitudes, vigiemos as nossas maneiras. Olha, o Senhor Jesus, ele veio como luz a esse mundo, e ele entrava na casa dos pecadores, ele comia na casa dos pecadores, ele visitava até mesmo as prostitutas, os ladrões, só que ele não se contaminava. E ele comia lá, ele comia com os pecadores. Os fariseus questionavam isso. Só que ele comia, mas não se contaminava, pelo contrário, ele levava a salvação. E com você que é homem e mulher de Deus, conosco, a mesma coisa. Porque a salvação é para ser levada, é para o pecador. Não tem problema você ir almoçar na casa de uma pessoa que não é crente. Você ir almoçar na casa de uma pessoa que está em pecado. Porque você vai levar a luz. Certamente você vai levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai contaminar, mas vai libertar aquela pessoa. Então, se você já está liberto, se o Senhor já te libertou, se você permitiu, se nós permitimos ser libertos, uma vez estando libertos, nós não vamos ser contaminados. Então, muito cuidado, porque nós precisamos, eu e você precisamos ir visitar as pessoas que precisam da palavra de Deus, para poder levar essa mensagem. E muitas vezes não é só esporadicamente, chegou, leu um trechinho, explicou e foi embora. Às vezes, para a gente ter um fruto melhor daquilo que estamos fazendo,
precisamos estar com o coração aberto, sentar, conversar, de repente almoçar, a pessoa perceber na gente que Deus está na gente, através do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deu algo profundo e muito interessante. Além do Senhor nos dar, quando nós alcançamos a libertação, nós recebemos o domínio próprio. Algo muito profundo, muito interessante, muito importante na nossa vida. Mas nós também recebemos alguns dons especiais, como o principal, que é o dom do amor. E aí muda as suas características, muda as nossas características, porque o Senhor nos dá espírito, mansidão, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio, eu já falei, amor. São as coisas, são os frutos do Espírito. E aonde você vai, se você chegar mais tempo, você puder participar e aproveitar esse momento e levar uma mensagem com mansidão, com temperança, com conhecimento da palavra de Deus, certamente você vai conseguir alguma coisa. Porque o próprio Deus, através do Espírito Santo que está aqui conosco, vai fazer com que essa mensagem que você falou venha gerar frutos. Mesmo que não seja naquele momento, naquela mesma hora. Não se entristeça não, o importante é você estar ali, ter um comportamento de cristão, participar junto com as pessoas, deixar a sua mensagem, a mensagem de Deus através de você, através da sua boca, porque para isso a nossa boca deve ser abençoada, para isso deve ser usada, para abençoar as pessoas, para conquistar elas para a salvação. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Amém? Jesus abençoe todos vocês. Aqui quem fala é o pastor Zé Reis, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, lá para Cristo, a Igreja da Família. Abraço, Jesus abençoe.